Boa noite, começa agora o AMB Notícias. Boa noite, confira os destaques dessa edição. Paulistanos tomam a Avenida Paulista com diferentes protestos. Atletas se preparam para a edição 2016 da São Silvestre. PEC 241 é aprovada pela Câmara. Novas formas de interação com a tecnologia. Voltamos já com a AMB Notícias. Os tempos de paz na política brasileira parecem estar cada vez mais distantes. Após o ministro do Supremo Tribunal Federal determinar uma liminar que afasta Renan Calheiros da presidência da Câmara, o réu se negou a assinar a notificação. Com um período turbulento entre os poderes, o ministro que pediu o afastamento de Renan, Marco Aurélio Mello, também pediu explicações do porquê a demora na instalação da comissão do impeachment de Temer. O atual governo do PMDB está em um período conturbado com o Poder Judiciário e a situação parece se agravar a cada dia mais, prejudicando o andamento dos projetos tanto na Câmara quanto no Senado. A partir de 2017, João Dória será o novo prefeito de São Paulo, a maior cidade do país. Os paulistanos comentaram o que esperam da cidade nos próximos anos, na reportagem de Rafaela Fornitani. Após um mês da eleição de João Dória, qual a expectativa dos eleitores? Com mais de 3 milhões de votos, João Dória Júnior é o primeiro prefeito de São Paulo a ser eleito no primeiro turno desde 1992. Dória assume o cargo no dia 1º de janeiro de 2017 e tem 4 anos de mandato para conduzir a Grande São Paulo. A gente espera que ele faça uma boa prefeitura, que conserte a cidade. Particularmente, eu acho que essa prefeitura que veio agora, ela fez coisas boas, mas não priorizou o problema da cidade de São Paulo, que são os hospitais que estão sucateados, filas enormes para você fazer um pré-natal, são coisas inconcebíveis para São Paulo, uma cidade rica. Dória promete incentivar apresentações artísticas na Avenida Paulista e ampliar o número de vias fechadas para carros aos domingos. A publicitária Maria Luísa nos conta sua preocupação. Eu só espero que as coisas não piorem muito, porque, como eu disse, quem sofre é a população. Espero que a Paulista aberta continue, que as ruas abertas se expandam mais ainda, como já era a intenção do Haddad. Eu espero que venha aí o bilhete para o desempregado, que também era um plano. Eu espero que ele não tire as conquistas da população que teve nesses últimos anos, e espero que o que tinha de bom, que mesmo que não tenha sido implantado ainda, venha aí. Com um discurso de ser gestor, não político, Dória pretende colocar uma administração privada no estádio do Pacaembu, Autódromo de Interlagos e o Centro de Eventos Anhembi. O engenheiro Marcos fala um pouco sobre essa visão de Dória. Eu acho que o gestor ele tem uma opinião diferente de um político mesmo. Eu acho que realmente o gestor ele tem uma visão mais popular, vamos dizer assim. Não é muito normal um político assim, perder para um gestor, porque o político ele tem aquela visão mesmo de convencer melhor as pessoas politicamente. Agora, um administrador de empresas, que é no caso do Dória, ter várias propriedades, eu acho que ele sabe administrar mais uma coisa de uma maneira familiar, né? Mas ele pode sim, principalmente nesse aspecto, fazer uma mudança em São Paulo. Para espanto da população, pela primeira vez em 24 anos, não houve em São Paulo um segundo turno nas eleições para prefeito. A autônoma Carla Giannini dá sua opinião com relação à campanha que Haddad fez e que desencadeou esse resultado logo no primeiro turno das eleições. O Haddad ele teve algumas situações em que ele tripudiou, ele usou palavras que agrediram, houve partes dele que ele chamava de coxinhas. Houve outras que ele impediu que a bandeira brasileira fosse colocada na Fiesp. A bandeira brasileira é um símbolo do país, isso você não pode proibir alguém de usar, né? Essa coisa das ciclovias mal projetadas, tem lugares que são verdadeiros perigos. Então eu acho que não houve a sensibilidade dele em entender que ele não governava só para um partido. Ele governava para o terceiro maior orçamento do Brasil.
Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2015, o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo cresceu 5 vezes mais do que entre homens e mulheres. Comparado a 2013, o aumento foi de aproximadamente 52%, totalizando 5.614 casamentos. Já os registros de casamentos entre homens e mulheres subiu apenas 2,7% em um ano. Nos dias 17 e 18 de outubro, a Universidade Anhembi Morumbi realizou a 7ª edição da ProWeek, uma série de encontros e palestras que tiveram como objetivo ampliar o conhecimento dos alunos, apresentando as mais diversas opções do mercado de comunicação. Confira a cobertura do evento. A ProWeek é um evento só para alunos de comunicação, realizado pela Universidade Anhembi Morumbi, através da AGECOM, que é a Agência Experimental de Comunicação, organizada pelos próprios alunos da universidade. O evento reúne diversas atividades, dentre elas palestras e oficinas lideradas por profissionais da área de comunicação. Eu acredito que a universidade tenha cumprido bem o papel no sentido de aproximar o mercado, em aproximar mercado e academia, proporcionando aos alunos um evento que a cada ano um evento de cada vez mais qualidade, né? A cada ano a gente tem aí um incremento importante na qualidade das palestras e da organização do evento como um todo. Em sua 7ª edição, a ProWeek ainda apresenta um cenário antigo: alta adesão de inscritos com baixa frequência nas salas. Eu acredito que ocorra porque é um evento gratuito, como ele deve ser, né? A universidade ela oferece esse evento e com isso as aulas são suspensas. Eu acho natural que isso aconteça, né, em um certo grau, isso é esperado e ainda assim, ainda com essa evasão de alguns inscritos, eu acredito que a universidade tenha cumprido bem o papel no sentido de aproximar o mercado, em aproximar mercado e academia. A ProWeek esse ano foi realizada em 3 campos da Anhembi Morumbi: no campus Paulista, no campus Vila Olímpia e no campus Moca. No campus Moca conteve 80 palestras com 7.500 inscrições. Um aumento comparado com os dados do ano passado, que conteve 5.200 inscrições, com 82% de presença. Os pontos podem ser exaltados, eu falaria as qualidades das palestras, que foram muito boas, a gente teve ótimos palestrantes. E acho que alguns pontos a ser melhorados, acho que muita coisa não dependeria da gente e também da faculdade. No final do primeiro dia do evento, o Campus Centro teve problemas de energia causado pela chuva no bairro Moca, sendo necessário cancelar 23 palestras. O supervisor da AGECOM, Thales Jimenez, explica sobre os prejuízos causados. Por esse acontecimento de ter faltado energia no campus, não coube à agência tentar fazer alguma coisa, afinal de contas a falta de energia aconteceu no bairro todo. Então, nesse dia a gente teve realmente um grande prejuízo, porque vários alunos estavam inscritos nas palestras para poder adquirir conhecimento com esses profissionais que viriam até aqui, e ao todo foram 23 palestras que a gente infelizmente teve que cancelar por conta desse problema. Mas nós, junto com o planejamento da agência, nós estamos tentando organizar essas palestras que foram canceladas e trazer aqui por exemplo, em algum sábado ou algum dia que não tenha interferência no horário de aulas. Agora veremos com a comentarista Ludmar Ramos um possível motivo para a evasão dos alunos no evento. A ProWeek é um evento voltado para os alunos de comunicação. Durante os 2 dias do evento, as aulas dos demais cursos são canceladas para que haja um melhor aproveitamento tanto das palestras quanto das oficinas oferecidas dentro do evento. Porém, existem 2 principais motivos para a evasão dos alunos nas palestras, que seriam aí o fato de os alunos não serem tão adeptos das pessoas que são escolhidas para ministrarem as palestras, e também o fato de alguns alunos se inscreverem em 2 palestras no mesmo dia e no mesmo horário, que faz com que eles compareçam em apenas uma das palestras e a outra acaba tendo uma evasão. É isso, Ana. Um dos maiores ícones da TV brasileira, Silvio Santos, é homenageado com uma exposição no MIS, Museu da Imagem e do Som. A exposição retrata momentos importantes da carreira do apresentador e detalhes de sua trajetória como comunicador, por meio de matérias inéditas, além de depoimentos, objetos, fotos e vídeos exclusivos. A mostra é dividida em aproximadamente 30 áreas que contam a trajetória profissional de Silvio Santos e a evolução do sistema brasileiro de rádio e televisão, por meio de 400 itens e uma espécie de linha do tempo.
Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. Crianças de até 5 anos não pagam. Para os fãs da nossa cultura e artes diversas, uma boa pedida para suas noites e finais de semana é a Praça das Artes, localizada no Centro Novo da cidade de São Paulo. Com exposições e peças musicais de muitos estilos, o Complexo Cultural foi inaugurado em 2012, como um projeto de revitalização do centro urbano da cidade. Confira na reportagem. Na cidade de São Paulo existe um grande acervo cultural, como museus, teatros, eventos ao ar livre, entre outros. Um desses grandes polos culturais é a Praça das Artes, localizada na região central da cidade, que promove apresentações musicais, exposições, programações de cultura popular, entre outros diversos eventos. Vale a pena conferir. Construído no chamado Centro Novo e inaugurado em 2012, a Praça das Artes é o mais novo conjunto arquitetônico cultural da cidade de São Paulo. Além das apresentações dos grupos artísticos do Teatro Municipal e das escolas, a gente tem também apresentações de dança contemporânea, de outros grupos que não fazem parte do Teatro Municipal, peças de teatro, música e também performance. A gente tem feito um programa de performance, de apresentações de performance abertas ao público, totalmente gratuitas e sem nenhum tipo de ingresso ou qualquer barreira. Elas acontecem todas no vão livre e sempre tem uma relação ali com o espaço, com o público que está ali, com a arquitetura. Ainda não muito conhecido, o projeto foi concebido para atender às necessidades de espaço das unidades ligadas ao Teatro Municipal, como orquestra sinfônica, escolas de bailados e variados eventos culturais. Então, esse prédio enorme aqui, ele tem essas funcionalidades além da nossa programação artística, como essa exposição que a gente está vendo aqui. E a gente tem tentado criar uma programação que tem esse diálogo justamente com o fim do Teatro Municipal, né? Com a finalidade da música e da dança como eixos principais. Então, a Praça das Artes aqui é um lugar muito especial. Na verdade, a gente já vinha muito aqui, né? Até mesmo porque eu estudava aqui perto música, né? E eu acho um lugar super bacana, até mesmo porque você vê sempre tem alguns lance cultural, né? Mais artes visuais a gente vê bastante aqui, né? Inclusive lá em cima também tem bastante coisa, bastante show, tem muita coisa legal aqui. Inclusive aqui mesmo, nesse espaço aqui, você está vendo aqui em branco, aqui sempre rola show. Então é um espaço assim que eu me identifico sempre, né? Eu vinha muito pra cá na época da faculdade e tudo mais, né? Pra esparecer um pouco, ver um pouco de arte e tal, acho super bacana. Venham conhecer a Praça das Artes, nossa programação quase toda é gratuita. Procurem no site, nas redes sociais. Vem cá, meu bem, hoje eu não vou marcar meu beira. Tudo bem, não quero que você não queira. No próximo bloco, você vai ver como se preparam os atletas para a próxima São Silvestre. E ainda mostramos como os jovens utilizam a tecnologia. Voltamos já com a Anhembi Morumbi. A Associação Comercial de São Paulo, a CSP, prevê uma queda entre 5% e 6% das vendas de Natal, se comparado ao mesmo período do ano passado, menos intensa do que a queda do ano anterior, verificada em 14%. Segundo o presidente da CSP, Alencar Burti, a retração das vendas em 2015 foi o pior desde o início do Plano Real. Burti acredita que com o início da redução dos juros, a projeção de queda nas vendas desse Natal ainda pode diminuir. As compras de Natal devem movimentar aproximadamente 32 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional do Comércio. A PEC 241 é uma das principais propostas do governo de Michel Temer para reequilibrar as contas públicas e viabilizar a recuperação da economia brasileira. A PEC prevê um limite anual de despesas ao longo das próximas 2 décadas. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 25 de outubro, em segundo turno, a proposta, mas ainda será votada no Senado antes de entrar em vigor. Confira na reportagem. Vou te responder em curto e grosso. A minha opinião é que precisa
haver um controle de gastos mais criterioso, tecnicamente bem estruturado, mas eu tenho dúvidas se esta PEC, se essa proposta de emenda constitucional é o melhor caminho para esse controle de gastos. Se a PEC for aprovada, a regra do teto de gastos garantirá uma freada histórica no aumento dos gastos públicos. Desde 1991, as despesas do governo têm crescido ano após ano, com taxas superiores à média do PIB. Seria melhor que fosse um projeto de lei, especialmente porque uma emenda constitucional para ser modificada, para ser introduzida e depois para ser o que ela introduz na Constituição para ser modificado, exige corretamente um ritual, um processo muito mais complicado, de mais debates, de mais votações, de 3/5 de votos em 2 votações nas 2 casas do Congresso. E fora isso, uma emenda constitucional, um preceito inserido na Constituição, evidentemente, ele é muito mais rígido, muito mais engessado do que alguma coisa que se transforma em lei por um projeto de lei. O Conselho Nacional de Saúde calcula em mais de 400 bilhões de reais as perdas para a saúde nos próximos 20 anos com a PEC. Na educação, cerca de 1/3 dos recursos precisarão ser cortados para respeitar o teto a partir de 2018. Estima um estudo técnico da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. Na verdade, a PEC não é para controlar gastos, é para reduzir o tamanho do Estado. E, de fato, na montagem que foi feita, a impressão que passa é essa mesmo. O governo Temer estima que sem a PEC, a dívida bruta total chegará a 77,3% do PIB em 2017 e 90% em 2019, chegando ao nível de endividamento de países como Grécia, Portugal e Espanha. Acho que chegará, mesmo com a PEC, até mais que isso. Ela se aproximará, se a PEC funcionar como está previsto nos planos dela, vai chegar até 100% do PIB a nossa dívida bruta. O Conselho Nacional de Saúde calcula em mais de 400 bilhões de reais as perdas para a saúde nos próximos 20 anos com a PEC. Na educação, cerca de 1/3 dos recursos precisarão ser cortados para respeitar o teto a partir de 2018. Estima um estudo técnico da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados. A cada dia, mais profissionais de todas as áreas buscam se aprimorar no mercado de trabalho. A Escola Saga de Design Gráfico e Arte Digital vem crescendo no ramo e se destacando na área. Nossa equipe foi às ruas ver como os jovens estão se adequando à demanda tecnológica no mercado de trabalho. Confira. New Games são jogos eletrônicos baseados em acontecimentos reais em aspectos com o jornalismo. Na era de smartphones, tablets e notebook, a informação circula com mais rapidez. Textos muito grandes acabam distraindo a atenção do leitor. New Games vai de contramão a isso, informando enquanto diverte o leitor. Como você acha que os games prendem a atenção do leitor? Como você acha que eles influenciam na produção de notícias? Eu acho que nós estamos numa época onde tudo é informação. E sendo tudo informação, tudo ajuda. Eu acho que se tem um conteúdo digital, numa plataforma diferente, que possa prender a atenção das pessoas para dar uma informação, eu acho que está ótimo. Eu acho que é um serviço que esse tipo de produto faz para aumentar o conhecimento das pessoas sobre algum assunto. Pensando nas novas formas de produzir e difundir a notícia, a grande questão é como o estudante de jornalismo pode se preparar para essa nova era da informação. Como você enxerga o uso das tecnologias na produção de notícia? Eu enxergo o uso das tecnologias na produção de notícia. Eu acho que, de certo modo, ajuda na rapidez, não só da produção, mas da divulgação da matéria e chega a muito mais pessoas em rede social, site, compartilhamento e tal. E eu também acho que ajuda a diminuir a quantidade de pessoas na produção da matéria, porque, de certa forma, a internet ajuda as pessoas a encontrarem informação que talvez precisasse de uma entrevista, ou de uma fonte, ou de uma apuração mais profunda. O mercado da comunicação atual está cobrando de seus candidatos maior conhecimento tecnológico.
Isso está fazendo com que novos jornalistas procurem outros campos para expandir suas habilidades. Sobre o curso que você faz na Saga, o que te levou a procurar esse curso e como você acha que ele vai agregar na sua carreira como jornalista? Ao ver o que as empresas de jornalismo, ou não só de jornalismo, mas de comunicação, social media, marketing, publicidade, estão pedindo hoje no currículo dos estudantes, dos estagiários, eu vi que ia ser fundamental eu ingressar nesse tipo de curso. Principalmente cursos como aprender coisas sobre o Photoshop, aprender coisas de edição de vídeo, para mim é algo fundamental nos dias de hoje. Porque hoje, por exemplo, eu posso montar uma plataforma digital, mas eu tenho que saber como realmente transformar aquilo em algo profissional. Ter noção de designer, ter noção de programação, ter noção de diagramação, essas coisas assim. Então, conhecimento, já não pedem mais nem conhecimento básico nisso, pedem conhecimento de intermediário para cima. Então, para mim foi fundamental buscar essa nova formação na Escola Saga, dentro do curso de Designer Digital. Uma nova tragédia aérea voltou a abalar o mundo no futebol na última segunda-feira. O avião que levava a equipe da Chapecoense para a disputa da final da Copa Sul-Americana na Colômbia caiu. No avião viajavam 77 pessoas. 71 morreram e 6 sobreviveram ao acidente. 2 membros da tripulação, 3 jogadores e 1 jornalista. Ainda sobre a investigação da perícia, uma das hipóteses mais suspeitas do acidente é de que houve uma falta de combustível e pane elétrica. A corrida de São Silvestre está chegando. E com isso, muitos atletas e até mesmo amadores da tradicional corrida estão se preparando para a prova. A repórter Juliana Gonçalves está com o estudante de Educação Física Bruno Silvino e nos traz mais informações. Boa noite, Bruno. Boa noite, Ana. Estamos aqui com o Bruno Silvino, ele é professor de Educação Física e ele vai falar um pouco sobre a São Silvestre. A São Silvestre que acontece no dia 31 de dezembro em São Paulo, na Avenida Paulista. É a segunda vez que ele participa da corrida e ele vai falar das expectativas dele para a competição. Bruno, como é a sua preparação para a corrida? Boa noite a todos. Então, a minha preparação ela começou no começo do ano, com um treino de 1 hora e meia correndo na esteira, todo dia. E quando eu volto do trabalho, eu tento correr a segunda vez no dia, em algum lugar público, onde eu possa correr, atingir a meta de 10 quilômetros. E minha alimentação mudou, agora eu me alimento 3 vezes ao dia, a cada 3 horas eu tomo um lanche e eu parei de beber também, parei de fumar. Agora é só focar para conseguir completar os 15 quilômetros dessa vez. E você pode dar uma dica para quem vai começar a correr, vai competir numa corrida desse nível? Claro, a minha dica é cuidar bem do físico, pesquisar o que pode comer, o que não pode antes da prova, porque na hora da prova você fica realmente muito nervoso, apesar de ser um clima de festa. Você se sente tenso, se você não sabe se o físico vai aguentar os 15 quilômetros, porque é muito forçado, é muito puxado a corrida. E é isso, cuidar do condicionamento físico, não se exceder, não beber, não fumar, descansar e focar totalmente na prova. O prazo para as inscrições da corrida estão encerrados e nesse ano contam com a participação de 30 mil pessoas. É com vocês do estúdio, obrigada e boa noite. Obrigada pelas informações, Juliana. Atletas profissionais, amadores e milhares de anônimos se preparam para a mais tradicional e importante prova de rua da América Latina, a São Silvestre. Esse ano acontecerá a 92ª edição da corrida, onde cerca de 30 mil corredores de diversos países participarão do evento, com o trecho passando por diversos pontos importantes de São Paulo, fechando mais um ano esportivo nacional. Confira agora. No dia 31 de dezembro deste ano, acontecerá na cidade de São Paulo a 92ª Corrida de São Silvestre. A corrida, com seu trajeto de 15 quilômetros, sempre é realizada no último dia do ano e conta com a participação de pessoas de ambos os sexos e devidamente inscritas. A São Silvestre é considerada para a grande maioria dos atletas uma corrida clássica e que tem um toque diferente e especial das outras corridas de rua. Então você não tem aquela obrigação de ser melhor que o fulano ou o ciclano. É o seu limite, você corre para testar o seu limite, você corre para superar o seu último tempo.
Se não der certo, você sabe que tem uma próxima, mas você fica meio bravo, porque você treina para isso. São horas que a gente passa se dedicando para isso, mesmo não sendo profissional, porque você tem que ter esse preparo. Então, assim, eu acho que todo mundo que começa a correr, começa vendo como é que é e se vai gostar mesmo, mas depois de um determinado tempo precisa procurar uma assessoria, precisa procurar uma ajuda para poder correr direitinho, para não ter nenhum problema também de articulação, essas coisas. Além de vontade, dedicação e preparo, treinos e uma alimentação balanceada são essenciais para uma boa prova. Geralmente quem corre São Silvestre começa correndo 5, 10 quilômetros e aí vai progredindo. Então você vai aumentando a distância e, na verdade, a alimentação, que também é importante, né? Evitar frituras, né? Bebida alcoólica com moderação, né? Nada aquela coisa de, eu tô correndo, não posso beber. Não, pode sim, mas tem que ser aquela mais moderada, não pode ser... a bebida estraga o treino. Então, se você tem um treino importante amanhã, é bom hoje você não ingerir bebida alcoólica. Na semana que antecede a prova, tipo carboidrato, potássio, não podemos comer qualquer coisa, né? Gordura, essas coisas. Tem que estar preparado, tem uma dieta específica para isso. Tudo começa e termina aqui na Avenida Paulista, que é o ponto de largada e chegada da corrida de São Silvestre. A corrida, que tem como limite 30 mil corredores e é a maior corrida de rua da América Latina, tem como toque especial passar pelo principal cartão postal da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista. Um fator que atrai muitos atletas de fora da cidade é também o trajeto da corrida. A magia, as pessoas correndo, é muito divertido, pessoas fantasiadas, e você corre, você está ali... No caminho, as pessoas te dando força para você correr, bate palma e grita, vamos lá, sempre aquele incentivo. E quando você termina assim a Brigadeiro, que é a parte mais difícil, quando você entra na Paulista, é a festa. Todo mundo fica te gritando para você correr mais, daí você tira aquele fôlego do fundo e vai embora. A corrida terá largada na Avenida Paulista, altura com a Rua Frei Caneca. Passará por pontos importantes da cidade e, por fim, pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, onde retornará à Avenida Paulista para ter seu ponto de chegada em frente ao prédio da Fundação Casper Líbero. Neste ano, a corrida feminina largará às 8h40, já a masculina terá largada às 9 da manhã. As inscrições estão no valor de R$ 160 e devem ser feitas pela internet. A retirada dos kits para os atletas inscritos ocorrerá nos dias 27 a 29 de dezembro, das 9 às 19 horas, e no dia 30 de dezembro, das 9 às 16 horas, no ginásio Mauro Pinheiro. Corrida realizada, é só partir para comemorar o Ano Novo. O AMB Notícias fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite. Boa noite e até a próxima edição. Fique agora com a seleção dos melhores curtas da semana no programa Take UAM, programa de documentários da AMB Morumbi.